Estamos ao vivo, mais uma vez. São 10 horas e 30 minutos. E a gente está dando início aqui às nossas transmissões. Lembrando que estaremos ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram da Igreja do Nazareno, @Nazareno Barão Geraldo, @Nazareno _ Barão, né? Barão. @Nazareno _ Barão e pela JNI Barão também, no Instagram. Então, se você quiser nos acompanhar nessa manhã, fique à vontade. Também esses vídeos serão salvos, ficarão salvos para a gente poder depois compartilhar nos grupos da igreja e também, se alguém quiser depois, só pedir que a gente envie o link pelo YouTube também para vocês. Nós vamos dar início ao nosso sermão nessa manhã. Estamos mais uma vez aqui, o irmão Jefferson foi ali agora dar uma olhada como está saindo na página da igreja lá. E espero que Deus abençoe sua vida nessa manhã e que Deus possa te alcançar de uma forma poderosa nessa manhã. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor fez, Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, mesmo no meio de tantas lutas e tantas dificuldades que temos passado. O Senhor não tem abandonado o seu povo, Pai. E também aqueles que têm buscado ao Senhor, o Senhor tem estendido a sua mão. E nós queremos te agradecer. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Nesse domingo de Ramos, domingo onde foi comemorada a sua entrada triunfal em Jerusalém, onde ramos foram colhidos, vestes foram jogadas no chão para que o Senhor, sobre o lombo de uma cria de jumenta, Pai, um jumentinho, o Senhor entrou em Jerusalém como um rei. Foi aplaudido, foi ovacionado e diziam: bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. Louvado seja o nome do Senhor. Fala conosco através da sua palavra. Nessa manhã, o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser acompanhar a leitura bíblica, eu vou ler no livro de Ruth. Nós vamos ler do capítulo 1, apenas alguns versículos no livro de Ruth, que diz assim, Ruth, capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar no país de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Chamava-se este homem Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eufrates, de Belém de Judá, foram a Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, e os quais se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras para voltar do país de Moabe, porque nessa terra ouviu que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhe alimento. Ou seja, ela voltou para a terra de Israel, porque ela ouviu dizer que o Senhor tinha dado alimento de novo para o seu povo. Ok? Bom, eu queria deixar uma reflexão com vocês nessa manhã sobre uma palavra que eu ouvi uma vez no seminário de um irmão, que hoje ele está em Portugal, inclusive, o pastor Elvis de Paula, sobre a necessidade que o povo tem de pão, de comida, de se alimentar, né? E eu lendo alguns artigos essa semana, me veio à memória esse tema sobre quando falta pão na casa do pão, ok? Nós sabemos que o período de juízo foi marcado por uma grande transição religiosa. Foi um período de inconstância espiritual em Israel, onde a nação tinha dificuldade de estabelecer um período prolongado de retidão na presença, fidelidade e santidade com Deus. E hoje em nossos dias também, a gente tem visto esse paralelo, pois
A igreja tem tido muita queda espiritual, tem passado por muitos problemas ao redor do mundo, a igreja cristã, de uma forma geral. E não é só assim, na questões pessoais, espirituais pessoais, mas a igreja, de forma geral, tem sido muito abalada. Eu vi ao longo dessa semana algumas cobranças de algumas pessoas falando a respeito de onde estão os pastores da mídia, de cura. A gente até brincou com isso também, mas eu vi algumas postagens sérias de algumas pessoas que se dizem ateias, perguntando então esses homens da mídia que não estão curando o coronavírus, que não estão resolvendo o problema que nós temos vivido aí no mundo, né? Porque as igrejas estão desacreditadas. O mundo, de forma quase que geral, algumas pessoas, pelo menos que eu conversei de fora da igreja, eles estão crendo que a igreja não tem todo esse poder que a igreja mostrou ao longo dos séculos aí. E, na verdade, a igreja não tem mesmo esse poder. Quem tem esse poder é Deus. Deus tem poder de reverter situações, Deus tem poder de criar, abrir portas onde não há porta, Deus tem poder de chegar e resolver um problema ao qual a gente não consegue resolver. E o que nós podemos fazer quando falta pão, quando falta um alimento? A Bíblia diz ali no livro de Ruth que teve fome na terra, no versículo 1 do capítulo 1 de Ruth. Teve fome na terra, ou seja, faltou pão em Betel. Eles eram de Betel, e Betel literalmente significa a casa onde há pão, é uma padaria, é o lugar onde tem alimento, onde você pode comprar. E de repente faltou pão, e a gente vai ter falta de pão em alguns momentos das nossas vidas, às vezes não de pão literal, de alimento, de comer, mas às vezes pão de palavra, pão de ouvir uma palavra que vem dos céus para os nossos corações. Falta às vezes instrução para a gente seguir no momento que a gente vive, como esse aí, por exemplo. São tantas informações, são tantos fake news, como dizem, são tantas coisas saindo, são tantos especialistas, são tantos homens e mulheres falando que às vezes não tem instrução, não tem informação. Falta uma direção. Dentro dos próprios governos, a gente viu o prefeito de Milão mudando a sua retórica ao longo do avanço do problema do mundo aí. Nós vemos o Bolsonaro mudando, nós vemos o Trump mudando, nós vemos o Boris Johnson na Inglaterra, primeiro-ministro, mudando as suas posições em decorrência do avanço do vírus. E às vezes o que tem faltado, assim, muitas vezes também, nos nossos dias, são líderes espirituais de verdade, homens e mulheres que, não vou entrar aqui no âmbito da questão de ordenação de pastores ou pastoras, mas na questão de líderes de verdade, que assumam a frente e tomem a direção espiritual no momento que nós estamos passando, como o de hoje. Os 4 nomes, Elimeleque significa Deus é o meu rei. Noemi significa a feliz, aquela que é a querida. Malom é enfermidade. E Quilion significa fraqueza ou debilidade. Por que faltou pão na casa do pão? Quando falta pão na casa do pão, na casa de um pai de família, a primeira coisa que bate é o desespero. Houve fome em Belém. E bateu um desespero em Elimeleque. Elimeleque pegou seus filhos, a sua esposa, e partiu por uma terra que não era a terra prometida. Eram seus vizinhos estrangeiros. Quando nós passamos por escassez de alimentos ou escassez de qualquer outra coisa em nossas vidas, a nossa tendência é nos agarrarmos à primeira coisa que nos aparece. Agora de manhã eu estava acompanhando a JNI na sala de vídeo da escola dominical, e uma das coisas que chama atenção no texto em que o irmão Vinícius compartilhou com a gente sobre o paralítico de Betesda era aquela dependência daquele homem em relação aos seres humanos. Ou seja, quando Jesus fala se ele queria voltar a andar, se ele queria ser curado, ele simplesmente fala que não tem ninguém para me colocar. Não existe um homem sequer para me jogar no tanque quando as águas se mexem.
É uma dependência humana. A gente sempre tem essa tendência a buscar, botar a nossa expectativa e buscar recursos no ser humano. Confesso que eu também sou assim, nós somos seres humanos, estamos aqui. Por exemplo, nós dependemos de recursos para sobreviver. Nós dependemos de dinheiro para sobreviver. Nós dependemos de muitas coisas e a gente pode colocar muitas vezes nossa dependência nos homens, como foi o caso de Elimeleque. Faltou pão na terra de Israel. Vamos para Moabe, que lá tem pão. Vamos para lá, que lá a gente vai comer. E, na verdade, ao invés de buscar a Deus, Elimeleque, ele buscou uma solução imediata. O dilema que essas mulheres enfrentaram logo depois aqui, as três, é que os três homens da casa, que era uma sociedade muito patriarcal e machista até, de certa forma, na época, elas perderam o seu sustento. Elas perderam Elimeleque, que foi buscar sobrevivência, e depois os dois filhos, que já eram fracos e doentes, foram logo atrás deles. Foram em seguida atrás deles. Quando falta pão na casa do pão, a gente se arrisca por lugares e por situações, a gente entra em questões que não deveríamos entrar muitas vezes. A gente busca soluções em pessoas, em instituições, em coisas que muitas vezes não era para buscarmos ali. E esse é o nosso problema. A gente às vezes vai morrer espiritualmente, emocionalmente e até fisicamente, buscando essas soluções. Na verdade, se lermos o texto todo, a gente vai ver que, e também anteriormente ali no livro de Juízes, nós vamos ver que o povo ele sempre estava nesses altos e baixos, nesse gráfico de busca, estava com Deus quando aparecia um juiz, daqui a pouco declinava da sua fé, e o povo deixava Deus, daqui a pouco voltava com Deus, quando era atacado. Então, assim, deixaram o Senhor. Eles abandonaram a terra prometida, a terra que o Senhor tinha dado a Elimeleque e sua família, para buscar alguma coisa fora. Porque faltou pão. Porque as suas necessidades primárias estavam sendo privadas de alguma forma. Então, assim, o nosso Senhor, o nosso Deus, dá algumas ordens em nossas vidas, algumas direções em nossas vidas, e a gente, às vezes, quer resolver da nossa própria forma, com nossos próprios meios. E sofremos consequências por causa disso. A gente, o crente, por sua falta de fé, a gente deixa de levar a sério as exortações do Senhor. A gente deixa de levar a sério as instruções do Senhor, muitas vezes. E isso vai trazer algumas consequências graves para nossas vidas e para a nossa família também. Quando a realidade do mundo chega a ser maior do que a realidade de Deus. Às vezes nós estamos numa situação, e uma frase muito dita nos últimos dias e meses aí, é que às vezes Deus não vai mudar a situação, mas vai usar aquela situação para mudar você, para me mudar. Então, às vezes, a gente está no meio de uma situação difícil, a gente quer sair daquilo, é tendência, é natural do ser humano. Você não quer passar por dificuldade e luta, você quer chegar no final do mês, você quer ter o supermercado aberto, a padaria aberta, você quer ter a farmácia aberta, você quer ter o posto de combustíveis aberto, para você suprir a sua necessidade. E a gente se esquece de buscar a Deus e para ver realmente qual é a direção de Deus para as nossas vidas. Muitas vezes também uma outras coisas que nos distrai e nos tira da presença de Deus e muda o nosso foco, muda a nossa diretriz, é que a gente tem uma ilusão de que aquilo lá é melhor do que isso que eu estou vivendo aqui. De que a situação ali está melhor do que aqui. Um exemplo claro disso é, por exemplo, você tem um salário hoje aí de uns 3, 4 mil reais por mês, que não é um excelente salário, mas aqui no Brasil é um bom salário. De repente você recebe uma proposta para ganhar 7 mil por mês. E nessa ilusão, nesse desejo de ter e querer ser apreciado, querer ser visto, lembrado e querer conquistar mais coisas, a gente vai e aceita uma proposta dessa sem analisar e sem perguntar para o Senhor se essa é a vontade do Senhor. Aquilo que poderia ser uma bênção na minha vida pode se tornar uma maldição. Pode se tornar um problema na minha vida. E a gente tem que pensar que, muitas vezes, uma ilusão é criada, uma fantasia é criada, algo parece tão bonito, foi criado para nos arrastar para fora da presença de Deus. Muitas vezes nem buscamos
a presença de Deus. Quando nós saímos também da presença de Deus para buscar os nossos próprios interesses, buscar as nossas próprias virtudes para conseguir alguma coisa, nós entristecemos o Espírito de Deus. O povo ali, antes do livro de Ruth, o povo vivia fazendo isso. Eles ganhavam a batalha, eles ganhavam a liberdade, eles iam e se afastavam. A Bíblia diz que governou tal juiz por tantos anos e o povo se desviou da presença de Deus. Governou tal juiz por tantas décadas e o povo se desviou da presença de Deus novamente. E houve fome, e houve isso, e houve pragas, e invasões. E assim, o Espírito Santo se entristece quando nós, ao invés de buscarmos a orientação dele, nós buscamos a orientação nossa. A gente quer buscar o nosso próprio poder, a nossa própria força. O povo, muitas vezes, de modo geral, naquela época e hoje também, faz o que é mal diante do Senhor. Eu vi muita condenação. Vi muita condenação durante esses dias aí, nessa epidemia que tem dominado o mundo, onde muitas pessoas dizem que é porque o carnaval fez isso, fizeram aquilo, e Jesus foi ridicularizado, e isso, e aquilo outro. Meus irmãos, uma coisa que eu penso muito a respeito é que o mesmo Deus que me alcançou, o mesmo Deus que chegou em mim, pode chegar também no coração dessas pessoas, pode tratar no coração dessas pessoas, e elas virem a ser instrumentos do Senhor para a salvação de muitas outras almas. A gente muitas vezes quer defender a Deus, a gente quer colocar Deus como alguém que precisa do nosso julgamento, que sejamos juiz de defesa dele, ou promotor de justiça de Deus. Mas Deus vai se defender por si só. E essa questão da gente analisar, Deus está fazendo isso por causa disso, está fazendo isso. Gente, a gente tem que parar com isso e nos colocar diante do Senhor. E uma das coisas que foi colocado durante essa semana nas redes sociais, principalmente, é que Deus levantou o nosso presidente para que apregoasse um jejum a nível nacional. Muitos de nós já temos feito jejum. Hoje de manhã recebemos uma palavra do nosso superintendente, o pastor Fernando César, e ele sabe que muitos dos pastores, irmãos das nossas igrejas, não só aqui em Campinas, mas em todo o mundo, têm feito campanha de jejum e oração por esse problema que nós temos passado. Nós temos que entender que Deus levanta pessoas para nos abrir os olhos. E olha que o nosso presidente nem é protestante, ele é cristão, disse cristão, a sua esposa sim. Mas Deus levantou ele para pregoar um jejum, e houve até discussões na internet sobre isso, sobre aquilo outro. Isso está certo, não está certo. O que nós temos que ter em mente é que nós temos que fazer o que é bom diante dos olhos do Senhor. Eu sou uma das pessoas menos indicadas para estar falando alguma coisa para vocês. Algumas pessoas da minha família podem estar vendo esse vídeo. Às vezes ao vivo agora, ou vai ver depois, que fica disponível. E eles me conhecem muito de perto. Eles sabem dos meus problemas. E a minha mãe tem uma expressão antiga, e a gente usa sempre, aprendendo na família. Tem uma expressão muito usada em Minas Gerais, que diz que quem não te conhece, que te compre, né? E realmente, eu tenho alguns problemas, algumas lutas ainda a serem resolvidas, mas uma coisa que eu quero na minha vida, além de quem não me conhece que me compre, é quem me conhece que me compre também. Por isso que a gente tem que procurar mudar de vida em nossas posturas. Nós temos que fazer o que é agradar, nós temos que fazer o que satisfaz o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, porque nós somos tão limitados, tão pequenininhos, e muitas vezes a gente acha tão grandes, a gente se acha tão fortes, tão poderosos. Nós temos a palavra e a solução para tudo. Mas, meus irmãos, a última palavra vem de Deus. Nós vamos ter esse jejum. Milhões de brasileiros estão em jejum hoje, por causa da nossa nação e por causa do nosso mundo. Milhões de brasileiros estão hoje se privando de alguns alimentos por causa do coronavírus. Mas, não adianta nada. Você, 30 milhões de brasileiros fazendo jejum hoje, 5 de abril de 2020,
se a gente não agradar o Espírito Santo de Deus. A gente vai passar fome só vai ter necessidade de comida, porque depois a nossa vida continua do mesmo jeito. Nós temos que viver em novidade de vida, nós temos que viver uma vida nova na presença de Deus, mas essa vida nova não é só de falar, não é só de ensinar, de pregar, não, e não é só de se mostrar para os outros. As pessoas vão ver que eu sou um servo fiel, que eu sou um homem e uma mulher diferentes. Porque isso aí não serve para nada. Porque Deus conhece. Deus nos conhece. Deus sonda o nosso interior. Deus sabe de cada luta sua. Deus sabe de cada dificuldade sua. Deus sabe de cada problema que você tem passado. Deus sabe da sua falta de ética, da minha, da sua falta de caráter. Deus nos conhece. Mais do que qualquer pessoa, até mais que nós mesmos. Então nós temos que pensar que não vai adiantar nada você passar fome hoje e eu passar fome hoje se nós não mudarmos. Quem levou os alimentos do povo de Israel, que deixou o povo passar fome, foram os midianitas. Os midianitas saqueavam constantemente ali as regiões porque não tinha alguém para comandar o exército. E, meus irmãos, não deixa o diabo roubar o alimento espiritual que você tem para a sua vida, não. Não deixa o diabo tomar aquilo de mais precioso que Deus tem para você, que foi a sua salvação. Não deixa o diabo arrancar da sua vida aquilo de mais precioso que Deus tem para a sua vida, que é a sua salvação, que é a minha salvação. A Bíblia diz que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Nós temos vida em abundância. No meio da luta, no meio da dificuldade, pastor Paulo, mas eu estou passando por isso, além do problema do coronavírus, eu tenho familiar doente, eu não consigo pagar minhas contas, eu perdi meu emprego, agora como milhões de brasileiros estão perdendo o emprego. Já voltamos de novo para o patamar do governo anterior, que entregou com mais de 12 milhões de desempregados, já voltamos de novo para esse nível semana passada, então já estamos superando. Isso aí, meus irmãos. Jesus é prioridade na sua vida. O Espírito Santo de Deus, uma vida de santidade, tem que ser prioridade na sua vida. Eu sei que você tem falhas, eu tenho falhas, senão não estaríamos pisando nessa terra. Eu sei que você tem dificuldades para conviver, para sobreviver nesse mundo, porque eu também tenho. Porque se eu fosse todo santo, eu já não estaria pisando mais aqui, porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e a intimidade foi tanta que Deus tomou para si e levou para ele. Se eu fosse todo santo, eu não estaria aqui nessa manhã falando para vocês das minhas lutas, dificuldades, mas também da minha esperança. Porque mesmo que falte alimento, mesmo que falte pão, mesmo que falte a luz na sua casa, mesmo que falte a água na sua casa, mesmo que falte a internet na sua casa, e falte pão na sua casa, como foi no caso ali de Ruth, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6. Faltou pão em Israel, e eles se mudaram. Vai voltar a ter pão na sua casa. Vai voltar a ter alimento na sua casa. Vai voltar a ter abundância na sua casa. E você pode regressar para a casa do pão. Você pode voltar. No versículo 6 diz que chegou um rumor. Então se levantou ela com suas noras para voltar do país de Moabe. Porque nessa terra ouviu-se que o Senhor tinha ajudado o seu povo dando-lhe pão, dando-lhe alimento. Você pode voltar para a casa do pão. Há rumor, há uma conversa, há uma conversa no WhatsApp de que tem pão na casa do pão. A igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor, que não é o templo onde nós estamos aqui, não são os grandes vultuosos prédios, mas a igreja do Senhor é você. E você tem pão para distribuir. Você tem a palavra de Deus para entregar. E as pessoas podem se voltar para Jesus. E a igreja vai colher frutos
deste momento que nós estamos passando. A igreja vai colher resultados positivos deste momento em que nós estamos passando. A igreja do Senhor vai ser muito beneficiada neste momento que nós estamos passando. Por quê? Porque pessoas vão se voltar para Deus, pessoas vão retornar para a casa do Senhor, pessoas vão se reconciliar com o Senhor, vidas vão ser salvas, vidas vão ser alcançadas, porque elas vão voltar para a casa do pão, porque na casa do pão voltou a ter pão, e o pão é a palavra de Deus, que vai falar aos corações das pessoas, e as pessoas vão se converter, e eu acredito que o Senhor Jesus Cristo vai transformar a situação do nosso país, porque Ele falou que vai transformar. Ele diz no livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que se o meu povo, que se chama, ou seja, aquele que diz que é meu, aquele que usa o meu nome, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar de todo o seu coração, e me clamar, e buscar a mim, e eu virei dos céus, e sararei, virarei para eles, e sararei a sua terra. Meus irmãos, hoje é dia de jejum. Hoje é dia de jejum nacional. Nós vemos alguns casos, no caso de Nínive, com Jonas, no caso de Esther, quando foi se apresentar, no caso, e outros casos onde houve jejum nacional, com o povo de Israel. E esse povo foi transformado, o mundo, a situação foi transformada, a vida foi mudada daquela nação, porque o povo jejuou, o povo buscou, porque houve uma contrição. Sabe por quê? Porque tem pão na casa do pão. Existe palavra, existe sabedoria, existe entendimento, existe o Espírito Santo de Deus ministrando aos nossos corações. E essa é a verdade. E ninguém pode roubar isso. A igreja está vazia, eu estou aqui sozinho, o Jeff está lá no fundo, administrando as coisas. Eu estou aqui sozinho. Gente, são muitos bancos vazios. Mas o pão ainda existe. O pão ainda está. O pão ainda acontece. O pão está sendo produzido. Volta para a casa do pão. Se você é um desviado, uma desviada, meu irmão, minha irmã, se você ainda está em dúvida, não tenha dúvida. Eu sei que você pode estar vendo esse vídeo em algum lugar do mundo. Porque esse vídeo, meu irmão, vai para o YouTube e ele vai para a internet. E a internet é uma rede mundial. E se você está desviado dos caminhos do Senhor, volta. Volta para os caminhos do Senhor, porque voltou a ter pão na casa do pão. Você não precisa se contentar com migalhas, você não precisa se contentar com pouca coisa, você não precisa se contentar com mixaria. Usando a expressão bem simples. Porque Deus tem o melhor para a sua vida. Ah, pastor, o melhor para a minha vida, o que é então? O melhor para a sua vida é o Espírito Santo de Deus sendo derramado no seu coração, te enchendo, te dando sabedoria, te dando entendimento e usando você para que as vidas lá fora que estão precisando da palavra do Senhor, sejam alcançadas através da sua vida. Uma vez eu ouvi do pastor Marcelo Gualberto, na Igreja Nazareno Central de Campinas, ele é de Minas Gerais, presbiteriano, uma bênção de moço. Pastor Marcelo Gualberto, ele disse o seguinte: a igreja deveria ter 2 placas, uma na porta do lado de fora. A igreja deveria ter 2 placas, pastor Marcelo Gualberto. Uma placa do lado de fora da porta dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí segue o versículo que os irmãos conhecem. E do lado de dentro, deveria ter outra placa dizendo assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Igreja, é hora de ir. Ah, não pode ter aglomeração, o vizinho está no quintal ali. Põe um louvorzinho, saiu na rua, puxa uma conversinha, não precisa se tocar, não precisa se abraçar. Não precisa se... A norma atual é para a gente manter distância. Não precisa. Mas, quem sabe Deus não está usando a situação para a igreja sair de si mesma. Quem sabe Deus não fechou a casa de pão. Não cessou o alimento. Para que os padeiros, nós, pudéssemos sair entregando o pão da vida lá fora. Quem sabe Deus não cerrou as nossas portas para que nós possamos sair lá fora e levar o pão da vida, que é Jesus Cristo, para essas pessoas. Nosso pensamento é muito pequeno. Oh, vão fechar as igrejas. Oh, e agora? Oh, como vamos fazer? Oh, nós não estamos aprendendo ainda a fazer live igual a gente aqui sofrendo. A gente não tem hábito de fazer ao vivo o culto. Não. As nossas lives são para instruir, são para ajudar, para auxiliar, para dar ferramentas.
Aliás, a escola dominical está acontecendo, da JNI. Você que o nosso de hoje perdeu, foi uma bênção. Mas o que eu quero dizer é que às vezes Deus fechou a igreja para que a igreja vá para fora. Deus fechou o templo para que você vá, para que eu vá. E traga a pessoa de volta para a casa do pão quando essa desgraça que está no mundo aí passar. Porque vidas vão se chegar. Vidas vão se chegar. As vidas vão ser transformadas. Que é a palavra de Deus. Deus traz abundância. Deus traz fertilidade. Depois que falta pão, quando volta a ter pão. Deus traz salvação. Deus traz libertação. Deus traz milagre. O regresso para Belém. O regresso para a casa do pão. Me diz o seguinte. É fim de deserto, é fim de provação. É fim de dependência de outras pessoas. Temos que parar de depender dos outros. E depender do Espírito Santo de Deus. É fim de solidão. É fim de solidão. Noemi saiu e ela voltou, entre aspas, sozinha. Porque ela perdeu o marido e os 2 filhos. Estava solidão, sozinha, voltou para sua terra, para os seus familiares. E é fim de escassez. É fim de fome. É fim de fome. Quando Noemi volta. Capítulo 2, versículo 8. Houve acolhimento. Houve acolhimento. Capítulo 2, versículo 9. Houve proteção e segurança. Capítulo 2, versículo 9, a parte B. Houve provisão contínua, não faltou mais pão, não faltou mais alimento. Capítulo 2, versículo 15 até o 18. E a recompensa e a fidelidade do Senhor. Deus é fiel. Deus, só Ele, vai restaurar a situação do nosso mundo, a situação do nosso planeta. Só Ele pode fazer alguma coisa. A ciência está trabalhando. Muitos médicos se convertendo, muitos médicos, enfermeiros, muitos cientistas se declarando cristãos. E muitos deles foram criados na igreja. E devido ao muito conhecimento, acabaram se desviando às vezes. Estão voltando para o Senhor. É uma oportunidade única para a igreja brasileira, para a igreja mundial, para a igreja local, para que vidas sejam restauradas. Chame de volta. Comece a chamar as pessoas. Volta, que tem pão na casa do pão. As pessoas vão voltar na presença do Senhor. Quando você e eu levarmos esse alimento para elas lá fora. Levar o pão da vida para elas lá fora. Lá fora. Você vai pegar a fila do mercado. Eu fui nos 2 aqui de Barão Geraldo essa semana. Dá o bem, tá marcadinho lá. Mantenha a distância 1 metro. Pague menos, tem umas faixinhas na entrada lá para que você fique uma distância de mais de 1 metro. E as pessoas nem estão conversando. Aí você imagina a pressão que um caixa de supermercado está passando nesses dias. Simplesmente colocaram uma barreira de acrílico, fizeram um corte para a maquininha, que você possa digitar a sua senha. Alguns outros mercados, como é o caso do Dalben aqui de Barão Geraldo, já tem o sistema Sirva-se. Você vai lá, pega o que você quer, passa no sistema lá, a leitura, fia seu cartão, paga e vai embora. Paga e vai embora. Muitas pessoas que estão sentadas ali naquele caixa de mercado, atrás daquele aparato de acrílico, de policarbonato, muitas delas estão temerosas. Muitas delas estão sofrendo. Muitas delas
Às vezes deixou o familiar doente em casa para ir trabalhar. E eu e você, os padeiros do Senhor, que temos o pão, que é o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. Muitas vezes com nossas máscaras respiratórias, álcool gel, não deixamos uma palavra de ânimo, uma palavra para que aquela pessoa melhore um pouquinho o seu emocional, o seu astral. Jesus é o nosso pão. A casa de pão está fechada hoje. Está tendo escassez de alimento na igreja. Prédio. Mas Deus vai restaurar todas as coisas. Amém? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu domingo. Com os familiares que você conseguir ter por perto. Logo mais à noite, às 18h30, vamos estar de novo na nossa página do Facebook, no Instagram da JNI e no Instagram da igreja. Pastor Natanael Cardoso, nosso diretor do seminário aqui, reitor do seminário, vai estar ministrando a palavra. E conto com vocês. Pegue esses vídeos. Se você está na parte da igreja, compartilha. Joga na rede social. Joga na internet. Uma hora ou outra alguém vai ser alcançado. Porque Deus é Deus de provisão. Deus é o Deus do pão. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor porque ainda tem pão. Ainda existe o alimento espiritual sendo ministrado, Senhor, aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque Ruth, Noemi, sua família nos ensina nessa manhã, Pai, que muitas vezes nós buscamos coisas, buscamos soluções em pessoas, em situações, em lugares onde o Senhor não nos mandou ir, Pai. Talvez se Noemi não tivesse saído de sua terra, teriam sido poupados seu marido e seus filhos. Mas não teria Ruth. Ruth não teria aparecido no cenário bíblico. E foi graças a Ruth, através dela, também que deu a linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem o controle da história. Noemi saiu, Noemi foi, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, mas trouxe de volta alguém que entrou na história do Messias, alguém que se converteu ao Senhor e entregou sua vida para servi-lo, Pai. E houve abundância de pão. E que a sua igreja, Pai, seja realmente este lugar de abundância. Que nossas vidas possam ser cestos de pão, cheios do pão da vida, que é o Senhor, para que vidas possam ser alcançadas. Nós oramos agradecidos, colocando, Senhor, diante do Senhor essa total situação, sem uma solução ainda definida ao redor do nosso planeta, desse mundo que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos deu de presente. Nós colocamos as autoridades sanitárias, cientistas, governamentais, diante do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e daqueles também que ainda não são o seu povo, mas que vão entender que houve um grande milagre no nosso planeta e vão se render ao Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo.